E aí a gente começa no passo a passo da real organização, do planejamento real. Fez o seu pré-planejamento? Revisou o que aconteceu, o que você conquistou, o que você errou, o que deu certo, o que deu errado? Beleza. Colocou no papel todos os objetivos para o ano que vem, pequenos, médios e grandes, separa eles lá entre P e G para você poder enxergar isso. Depois, o último passo aqui vai ser, o último passo desse pré-planejamento, né? Vai ser escolher 4 para ser a primeira leva, para dar a primeira prioridade. Você pode, inclusive, escolher, pensar assim, vou colocar um pequeno, médio, um grande. Pode separar assim, mas de toda forma, separe 4 objetivos para serem os primeiros para você focar. Feito isso, você vai definir o que você vai usar para se organizar, né? Igual eu estava dando o um exemplo aqui. Eu uso o Google Calendar para os meus compromissos de trabalho, reunião, aula aqui do eAcademy, aulas de turmas e tal, coisas que eu tenho horário marcado, eu coloco no Google Calendar. Para mim, é onde funciona melhor. Vocês vejam como funciona melhor para vocês. Para aquela visão de semana, de dia a dia, do que eu preciso cumprir, e aí entra desde coisas de trabalho, tipo, preciso revisar 5 redações de uma aluna, preciso planejar uma aula para a semana que vem, mas entra também coisa da vida, né? Tipo, preciso marcar um horário no salão, preciso sair para comprar no supermercado, colocar isso tudo ali no seu planejamento semanal e diário ajuda muito a enxergar o que você consegue, o que você não consegue, o que você precisa fazer naquela semana. Pega os objetivos pequenos, né, os da categoria pequeno, a metinha, e pensa o que você tem que fazer para esses objetivos. Normalmente, eles são objetivos mais diretos, assim, eles próprios, o próprio objetivo já é a atividade, sabe? Tipo, você definiu que você vai pesquisar uma faculdade por semana, para quem ano que vem vai ficar aí na luta de fazer uma college list, né? Então, você definiu, vou pesquisar, desde janeiro, vou começar a pesquisar uma faculdade por semana. Então, basicamente, a única coisa que você tem que fazer para cumprir esse objetivo é definir um dia da semana que você vai fazer isso. Porque, de resto, o objetivo é a atividade em si, sentar e pesquisar essa faculdade, sabe? Então, normalmente, os objetivos, as metinhas, são mais simples assim. Você precisa só definir um dia, um horário, uma coisa que você vai fazer. Mas de resto, você consegue cumprir o objetivo ao fazer aquela atividade, né? Tipo, eu quero ir à academia 3 vezes por semana. Então, o objetivo é a atividade, ir à academia. Então, é isso. É uma metinha, isso, né? É um objetivo pequeno. Só de eu ir lá e cumprir aquela atividade, eu estou cumprindo aquela meta. Aí a gente vai para os objetivos da categoria média. Ano que vem eu quero ler 24 livros. Para mim, esse objetivo, eu sei que não é realista. Para minha carga de trabalho, para tudo que eu preciso fazer, é importante a gente ter essa noção, tá, gente? Eu sei que eu consigo, para mim é realista eu ler 12 livros no ano. Por quê? Porque eu consigo raciocinar e quebrar essa atividade para eu pensar, tá, 12 livros no ano, eu vou ter que ler um livro no mês. Em um livro no mês eu consigo ler X páginas por semana, ou eu consigo 3 dias da semana ler um pouquinho para eu conseguir cumprir essa meta de um livro no mês. Beleza. Então, uma meta média é essa, que você consegue quebrar ela aí entre mês, semana, dias, para você montar esse planejamento. Escreve, coloca no papel. Gente, é legal você colocar tudo no papel. Tudo que você precisa fazer até chegar nesse ponto, até chegar, alcançar esse objetivo. Separa os meses que você vai fazer as atividades. Se você achar que é viável, tipo esse do livro, separa por semana também. Então, para ler 12 livros, eu preciso ler, sei lá, 30 páginas por semana, não sei. Eu nunca faço esse cálculo de páginas, gente, porque eu sou do tipo de pessoa que senta e lê, tipo, eu normalmente, se o livro é bom, eu não consigo parar de ler. Então, por isso, inclusive, que eu não posso por meta de muitos livros no ano, porque eu acabo ficando muito tempo neles, eu não consigo largar, eu não tenho limites,
sabe? Então, eu devia fazer outra coisa, mas eu fico lá lendo livro. Então, eu tenho que pôr limites. Normalmente, eu vou ler um livro no mês. Não é porque eu demoro um mês para ler o livro, mas é porque eu sei que eu vou gastar alguns dias ali lendo mais do que eu devia. Então, é o tempo que eu consigo separar para isso, para o livro, é alguns dias no mês. É isso. Então, também é interessante você ter esse autoconhecimento, saber como que você vai cumprir aquela atividade, como que funciona para você. Objetivos maiores, as metonas, né? Elas são um pouco mais difíceis de serem destrinchadas até chegar nas atividades diárias. Então, às vezes, você chegar só ali no semanal, beleza. Por exemplo, colocar ali uma metona, um objetivo grande para quem vai aplicar ano que vem, que é em novembro, Early Action ou Early Decision, eu quero enviar 3 aplicações. Então, eu tenho prazo do dia 1º de novembro para estar com 3 aplicações prontas. O que eu preciso para isso? Beleza, preciso de nota de TOEFL, nota de SAT, essays, cartas de recomendação, as extracurriculares, o meu histórico, o Common App pronto, CSS Profile pronto. Beleza, fiz uma lista, destrinchei tudo que eu preciso dentro de uma meta maior. Ok. E aí eu vou traçar um planejamento. O que eu vou fazer em cada mês? Então eu sei que, por exemplo, de janeiro a maio, eu vou dar um foco maior para fazer minhas extracurriculares, dedicar nas extracurriculares ou procurar extracurriculares, até porque você não vai acabar suas extras em maio, né? Você vai ficar fazendo aí até o fim do ano. Mas, pelo menos, me dedicar a procurar e começar, tá, desde janeiro até maio. Vou focar também nas provas. Então, dentro desse foco de provas, beleza. Vou fazer SAT em maio, vou fazer SAT em agosto. Para o que? Aí, olha só como que a meta vai abrindo em várias outras metas, né? Porque tá lá, application, uma das coisas, prova. Para a prova, o que eu preciso? Então, eu preciso estudar todos os dias. Eu preciso fazer inscrição para essas 2 provas. Eu preciso achar o material para poder estudar todo dia. Aí, tá, como que eu vou separar esse estudo? A gente até teve aula aqui sobre isso, né? O negócio do um pouquinho todo dia, como que a gente estuda. Vai diminuindo a sua meta, quebrando em partes menores, dentro ainda desse planejamento de enviar 3 applications, tá? Então, de maio até julho, eu vou focar em pedir as cartas de recomendação, conseguir elas, levar para revisão se precisar e tal, fazer todo esse trâmite de cartas de recomendação e fazer o meu personal statement. Para mim, junho e julho são, assim, a época de fazer o personal statement. Por quê? Não está cedo demais. A gente vai ter aula só sobre o personal statement também, sobre planejando o personal statement. Mas julho não está cedo demais nem tarde demais. Você consegue matar ele ali durante as suas férias de julho, ficar com ele basicamente pronto, às vezes faltando uma revisão ou outra, para depois você poder dedicar às outras partes da sua meta. Por exemplo, agosto, o que você vai fazer? Quer dizer que você só vai fazer isso, gente? Claro que não, é só que vai ter um foco maior nisso, né? Então, agosto, eu preciso preencher meu Common App. Então, minha meta é fechar agosto com o Common App preenchido. De setembro até dezembro, minha meta é finalizar as redações, as supplementals, né? E finalizar o meu CSS Profile. Isso aqui é exemplo, né, gente? Cada um vai funcionar de um jeito, vai ter um planejamento de um jeito. Tem gente, por exemplo, que vai fazer SAT em maio e agosto, tem gente que vai fazer agosto e outubro, ou agosto e dezembro, varia de pessoa para pessoa, mas isso aqui passa uma ideia interessante de que você precisa quebrar sua meta em outras metas menores e ir fazendo um planejamento dentro do planejamento. A Bruna estava comentando isso aqui e é isso mesmo. Você vai, então, dentro do planejamento de application, vai ter um planejamento de estudo. É assim mesmo, para as coisas ficarem mais alcançáveis. Uma das maiores coisas que acontecem é você ver uma meta dessas maiores, uma metona, e achar que é inalcançável e desanimar, porque é um negócio tão grande que você não sabe nem por onde começar. Mas na hora que você
quebra ela em coisas menores, na hora que você percebe todos os passos que você precisa para alcançar aquela meta no final, você percebe que são coisas, né? São coisinhas, são metinhas ou metas médias ali que você precisa cumprir. Cumpriu aquilo tudo, chegou na metona. Então fica mais fácil de enxergar, fica mais fácil de você conseguir cumprir uma meta, beleza? Você vai fazer isso para cada objetivo. Então a gente estava aqui fazendo um passo a passo de applications até novembro. Você vai fazer isso para todos os seus objetivos maiores, né? Então, por exemplo, quero um summer job no meio do ano. O que eu preciso fazer? Janeiro. Vou passar janeiro pesquisando os sites das faculdades, olhando os departamentos e entrando em contato com os professores. Fevereiro, vou escrever, finalizar o meu currículo e escrever minha personal letter, que é o e-mail que manda, né? E vou começar a disparar para os professores. E por aí vai, sabe? Traçar planejamentos para cada objetivo que você tem. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas vale a pena? Demais. Aquela ideia de, em inglês tem isso também, as New Year's Resolutions, né? Essas metas de ano novo que a gente coloca, a maioria das pessoas não cumpre, porque elas ficam só na cabeça delas, né? Tipo, ano que vem eu quero malhar, ano que vem eu quero viajar, sabe? Ficar aquela coisa só abstrata, não vai acontecer mesmo. Mas na hora que você põe no papel e organiza de verdade, né, quebra ela, separa, percebe tudo que você precisa fazer para cumprir aquela meta, elas acabam se tornando realidade. Não por mágica, mas porque você sabe como você precisa se esforçar para chegar naquilo. É importante você lembrar que, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer esse planejamento em um dia, né? São mais metas, são mais coisas, você precisa quebrar em metas menores e tal. Separa alguns dias, separa uma semana, pega agora que entre Natal e Ano Novo, se você não for viajar, separa para fazer isso. É o que eu vou fazer, inclusive. Eu me prometi que eu ia terminar esse ano com alguns planejamentos que eu preciso estar fechados para o ano que vem. Eu ainda não terminei esses planejamentos e é o que eu vou fazer na próxima semana. O que eu preciso fazer mês a mês? O que eu preciso fazer para que isso aconteça nos meses que eu quero? Não se esqueça, usar suas ferramentas. Papel, quero fazer no Drive, quero usar o Calendar. Beleza. Medir o progresso é muito interessante. Por isso que é legal você ter as metas escritas em algum lugar que você consegue ticar. Ou então fazer para as metas menores, né? Por exemplo, o que eu quero fazer com o meu esquema da academia. Usar os habit trackers. Deixa eu ver se eu acho eles aqui de novo para mostrar para vocês. O controle de hábitos, né? Então, aparece para vocês? Não sei. Mas aqui, ó, a gente tem aqui o hábito, coloca o mês e os dias. E aí, você vai ticando, você vai dando um ok ali no dia que você cumpriu aquela meta. Ou para as metas maiores, ou para as metas médias. Você ter ali para estudo, eu falo isso também, para você fazer um planejamento de estudo semanal e colocar ali o que você vai estudar todo dia. Então, segunda-feira eu vou estudar o reading da página 10. Terça-feira eu vou estudar o writing da página 50. Depois que você acabou, gente, eu sei lá e dá um tic, dá uma recompensa para o cérebro. Isso, sério mesmo, é coisa de neurociência, né? Solta uma dopamina, dá uma recompensa para o seu cérebro que você fica animado e você fica feliz que você cumpriu aquilo e você quer mais. Então, façam isso de alguma forma. Para metas menores, sugiro super esse controle de hábitos. Aí o Bruno falando que não conhecia. É super legal isso. Para controle de várias coisas. Eu coloco para controle de exercício, para controle quando eu estou fazendo dieta, por exemplo. Então, normalmente eu não faço dieta, né? Mas eu ponho assim uns objetivos tipo, não quero comer doce, vou ficar sem comer doce. Então eu controlo esse hábito também. Tipo, hoje eu não comi doce, aí eu dou um tique ali. Gente, isso é porque eu sou meio psicopata com doce, tá? Não fica achando que é normal fazer isso, não. Mas é pro meu caso, eu sou meio louca com doce, eu preciso fazer uns detox de vez em quando. E isso também é outra coisa que é interessante, gente. Você perceber quais ferramentas funcionam para quais coisas. Igual eu tô falando, o Google Calendar funciona para os meus horários marcados.
mas ele não funciona para me lembrar das coisas que eu preciso fazer no dia, sabe? De tipo, tenho que ir comprar uma coisa no supermercado, tenho que comprar, sei lá o que para Helena, sabe? Alguma coisa específica, assim, coisas de to-do list, sabe? Minha to-do list é no meu planner, para mim funciona melhor no papel. Meu planejamento de Instagram funciona no Trello. Tudo bem se eu usar mais de uma plataforma. Só sugiro que, assim, não fica demais também querendo abraçar o mundo e usar 50 coisas diferentes, que aí você acaba espalhando demais e não acha nada, né? Então, só tenha específicos, assim, para estudo, a minha plataforma é o Trello. Para meus horários é Google. Faz alguma coisa desse tipo. E acho legal também você chegar no fim de cada mês e dar uma olhada no que rolou. Por isso que é legal você ir ticando, né? E vendo o que você fez, o que você não fez. Por quê? Você fazer uma autoavaliação ali no fim do mês do que funcionou, o que não funcionou, o que eu preciso mudar para o mês que vem. Às vezes você tem alguma meta que você pensou que você ia conseguir cumprir todos os dias naquele mês, mas não rolou. Então ficou coisa para trás. Como que você vai transferir isso para o próximo mês? Por que aquilo ficou para trás? Deixa eu pensar, deixa eu repensar meu planejamento aqui. Dar essa avaliada mês a mês. Por quê? Seu planejamento não está escrito em pedra, né? Ele não é imutável. A gente do direito fala que é cláusula pétrea, uma coisa que está em pedra, que não dá para mudar. Seu planejamento não é assim, gente. Muito pelo contrário. Você precisa ir adaptando, você tem que estar aberto para adaptação. Ainda mais no começo, né? Para você perceber o que está funcionando, o que não está. Às vezes você planejou que você ia estudar inglês todos os dias de manhã. Mas aí não estava rolando, porque todo dia de manhã estava acontecendo, sei lá o que, no seu prédio, que você não conseguia concentrar. Refaz, muda o planejamento, esteja aberta à mudança. Tem imprevistos, a vida é assim, né, gente? As coisas vão acontecendo, a gente tem que ter maleabilidade. Fora isso, às vezes as prioridades mudam também. Lembra lá no início, quando eu falei, põe lá seus objetivos, dentro desses objetivos, escolhe ali umas 3, 4 prioridades. Às vezes vai acontecer alguma coisa aí durante o ano que muda a prioridade. Eu queria fazer uma coisa X que, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida que mudou aquilo, eu não preciso mais daquilo, eu quero fazer uma outra coisa Y. Não tem problema. Revisa, adapta. As pessoas de maior sucesso são aquelas que conseguem se adaptar, que não ficam presas a uma coisa só, um planejamento só e tipo, fica ali, não, isso aqui tem que funcionar, eu coloquei isso aqui, tem que ser assim. Por quê, gente? Se não tá funcionando, analisa por quê, muda, sem problema, sem sofrimento. E cuidado, não fica só, até mencionei isso, não fica só colocando objetivo de estudo, objetivo acadêmico, ou só objetivo profissional. A vida não é só isso, né, gente? Então é importante também você colocar, desenvolver seu lado pessoal, desenvolver seu lado social, então colocar outras coisas, igual eu coloquei lá a academia, coloquei uma viagem, colocar outras coisas que não sejam só work, 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 ou study, 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 é muito, muito importante. Cuidado também com a autocobrança. Acontece, é lógico, da gente quebrar um planejamento, da gente não conseguir cumprir uma coisa que a gente se propôs a fazer. Gente, você vai desistir porque aquilo ali não rolou? Ou você vai simplesmente reavaliar, repensar e traçar um outro caminho? Desistir só porque um dia não rolou, isso acontece muito com estudo. Vou usar o exemplo de estudo aqui. Às vezes a gente está ali engrenado, está estudando todo dia, eu sempre falo nesse método do estudo um pouquinho todo dia, e aí às vezes acontece uma semana que você quebra aquilo, porque, sei lá, você ficou ocupado, não rolou de estudar todo dia, você ficou 3 dias seguidos sem estudar, e aí tem gente, eu vejo esses dois caminhos nos alunos, tem gente que chuta o balde e fala, agora também já era. E tem gente que simplesmente recomeça. Com dieta é a mesma coisa, né? Tem gente que sai da dieta e tipo, agora já era. Deixa, que chutei o balde agora. E tem gente que não, que simplesmente recomeça de onde parou e bola para frente. Sugiro que vocês sejam essa segunda pessoa, gente.
porque é assim que a vida funciona. Nem tudo dá certo de cara, a gente precisa respirar fundo e só voltar, só volta. Eu falo isso com os alunos nessa questão do estudo. Eu falo, gente, não importa, só volta, só volta. E, por último, cuidado para não querer abraçar o mundo, né? Aquele negócio de colocar 50 metas diferentes, muita coisa para você ficar overwhelmed e acabar não conseguindo cumprir nada. Eu sempre falo isso, quem muito quer, às vezes acaba não conseguindo nada. Quem muito quer, nada consegue. Porque você acaba espalhando o seu foco. Ao invés de você conseguir focar ali nas suas 3, 4 prioridades, você fica querendo cumprir 50 coisas diferentes, nenhuma fica bem feita, nenhuma chega no final, você fica frustrado e vira uma bola de neve o negócio, né? Então, eu acho muito importante esse negócio de ter essa sabedoria, de selecionar o que você vai colocar para o seu ano rolar, funcionar direito.